Hoje, o Melhor e Mais Justo discute desafios para promover igualdade de direitos entre heterossexuais e homossexuais. Nessa conversa estão aqui comigo Julian Rodrigues, coordenador de política LGBT da Prefeitura Municipal de São Paulo, Eliane Ferreira de Laurentiis, advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Diversidade Sexual e Homoafetiva da OAB de Santo André, e Karina Dias, escritora e ativista. A Constituição Federal de 1988, logo em seu artigo 1º, consagra o princípio da dignidade da pessoa humana. Estabelece a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, a igualdade de direitos e obrigações e proíbe quaisquer atos discriminatórios contra as liberdades fundamentais. Em relação à população LGBT, quais são as prioridades para que a Constituição de 1988 se cumpra de fato? Eliane. É uma questão muito complicada, né? Nós temos uma das melhores constituições federal do mundo. Em termos de preâmbulo, maravilhosa. Ou seja, todos somos iguais, né? Mas na prática, esse todos somos iguais, e aí vem um rol de nossos direitos, e independente de etnia, de origem social, de idade. Na prática, nós não vemos isso na prática se realizar. Então, nós temos uma Constituição que diz que todos nós estamos amparados juridicamente em termos de direitos e obrigações, mas nós percebemos que quando se diz em regularizar ou regulamentar estes direitos, isso na prática, nós percebemos uma enorme dificuldade. Barreiras incríveis, empecilho para que, de fato, as pessoas venham a ter esses direitos garantidos. Então, eu percebo o que faltou ali em 88, em relação ao texto, para que, passados aí tantos anos da aprovação dessa Constituição, exatamente, 25 anos de Constituição, e ainda nós não conseguimos avançar em igualdade de direitos como se pensava. É lógico, nós tivemos alguns avanços e nós hoje tivemos até a oportunidade de discutir isso aqui. Mas eu percebo que os avanços foram poucos, que nós poderíamos ter avançado mais. E isso é no geral, né? Daqui a pouco nós não teremos mais indígenas. Então não vai adiantar daqui 20 ou 30 anos nós darmos direito para uma população que está sendo declaradamente e abertamente extinta, né? Nós temos um outro problema em relação aos negros, porque metade da população sequer aceita a sua origem. Temos o problema em relação às crianças, né? No Brasil, só a partir de 1960 é que a criança ela foi instituída no cenário jurídico, que até então ela não existia como pessoa, ela existia como coisa. Temos as minorias sexuais, que a gente, assim, às vezes foca muito no gay, na lésbica, na travesti, no transexual, esquecendo que essa minoria ela é muito ampla, né? E que ela está na nossa sociedade desde que o homem ele existe. Então, nós precisamos de pensar como alterar, de alguma forma, a nossa cultura. Karina, falando em cultura, eu fico me perguntando se, por exemplo, nesse campo, enfim, normativo e político, como a gente estava falando no segundo bloco, a Constituição, a meu ver, tem problemas, mas o problema não quer dizer, não é papel da Constituição, não é a letra da lei que transforma a sociedade, mas ela define, de certo modo, um acordo social que aponta rumos, que dá direções. Ou seja, ela declara aquilo que a sociedade, então, está se dispondo a buscar, a construir. No campo da cultura, quer dizer, no campo da cultura, que eu digo das relações da gente no cotidiano e tal, como buscar, como enfrentar essas questões, desde as questões do nosso dia a dia até aquelas
do presidencialismo de coalizão, tá certo? A sociedade ela só muda, né, quando há o real desejo das pessoas dessa mudança, né? Então, eu acredito que a gente vive numa democracia recente, né? Nós tivemos 21 anos de ditadura militar, né, de opressão, e eu acredito que para mudar isso, a gente precisa fazer valer realmente, de fato, a nossa cidadania. Eu acho que o cidadão brasileiro ele tem que se acostumar a cobrar. Eu votei, então eu vou cobrar em você, eu vou cobrar de você o que você me prometeu. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa tomar para si a responsabilidade. O país está ruim, então eu vou lá, eu vou exercer a minha cidadania, eu vou cobrar para que as coisas mudem. Com relação ao campo literário, né, as questões que envolvem a cultura... O teu pedaço específico. O meu pedaço específico, né? A literatura... Eu comecei a escrever em literatura lésbica em 2006. E o que me impulsionou a continuar escrevendo foram os relatos das meninas, mulheres, que me enviavam por e-mail, né? Então, eu comecei a ver que, poxa, eu não sofria preconceito, eu sempre fui assumida. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento dentro da minha família, com os meus amigos, nos meus locais de trabalho. Então, eu não tinha passado por aquele constrangimento, aquele preconceito velado. Mas eu comecei a perceber que, embora aquilo não acontecesse comigo, acontecia com milhares de pessoas. Isso me afetou. Né? É uma coisa que afeta, incomoda, e eu comecei a escrever. De lá para cá, eu tenho 2 livros publicados, né? Esses 2 que você nos deu. 13 histórias, né, publicadas na internet. No ano que vem tem um lançamento, né, que inclusive é uma história, uma história de mulheres que se amam, ambientada na ditadura militar. Que eu vou passar por períodos, né, históricos, você né, retratando... por fatos reais. Exatamente, né? eu vou usar... Uma história de ficção baseada... na verdade, eu vou me aproveitar real. da ficção para falar de realidade. Então, assim, a militância literária, ela é exatamente disso, né? Vem disso, né? Construir personagens positivos, né? Personagens que retratem o cotidiano de mulheres que amam, sim, outras mulheres, mas que vivem a vida como qualquer outro ser humano. Né? A gente está falando de ser humano, de pessoas que pagam suas contas, né? De pessoas que têm suas obrigações, como todo mundo. Então, assim, quando a gente fala em militância LGBT, né, de movimento LGBT, a gente pensa muito nos homens, né, no gay masculino. E há ainda uma grande invisibilidade lésbica, né? E a militância literária é exatamente isso. Né? Construir personagens que falem do cotidiano das mulheres e para que elas se reconheçam, né? Que tenha esse reconhecimento. Né, que leiam alguma coisa que fale sobre a vida delas, o cotidiano delas. Dá visibilidade para isso que muitas vezes está só no campo da existência privada, né, das pessoas. Julian. Eu queria só retomar uma questão que você colocou sobre a Constituição, que eu queria inclusive contar uma história para fazer uma homenagem. Em 1988, o deputado José Genuíno propôs na Constituinte que nesse artigo que lista as discriminações, tivesse também, que é expressamente proibida, a discriminação por orientação sexual. Ele propôs isso porque o movimento LGBT da época incipiente o procurou e ele teve a coragem, vocês imaginem, em 1988, de propor isso. Eu fiz questão de contar a história porque hoje todo mundo acompanha a situação do deputado José Genuíno, né, ao meu ver condenado injustamente e, independente de qualquer coisa, uma questão humanitária. E o deputado Genuíno sempre foi uma pessoa que defendeu esse tipo de bandeira contra-hegemônica, né? As mulheres. Então, o Genuíno teve a oportunidade de dizer isso também, para nós foi uma honra. Ele esteve aqui conosco poucos dias antes de ser preso para discutir com a gente os 25 anos da Constituição. Então ele fez uma belíssima análise das lutas e dos avanços que foram consignados na Constituição e o que não foi possível avançar, que teve que ficar para regulamentar para as leis infraconstitucionais. Ele nos contou isso, está disponível no nosso portal, esse programa, junto com o professor Roberto Romano. Nós fizemos aqui com o Zé do Mato, um sindicalista muito ativo na época, fizemos um debate e o Genuíno contou histórias saborosíssimas aqui. E é importante pelo resgate e pensar que depois de 88 nós não conseguimos aprovar nenhuma lei. Então, veja, nós aprovamos o ECA, nós aprovamos a Lei Maria da Penha, nós aprovamos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
nós aprovamos a Lei Maria da Penha, que trata da violência da mulher, nós aprovamos o Estatuto da Pessoa Idosa, acabamos de aprovar o Estatuto da Juventude, a ratificação das Igualdade convenções racial. internacionais das pessoas com Com deficiência, Uhum. o Estatuto da Igualdade Racial É. e LGBT nada. Uhum. Então, essa é uma situação difícil. E está relacionado... Terreno minado, É um né? terreno minado. Terreno minado. Com a questão do Estado laico. Aí é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que acabou não surgindo. A laicidade do Estado é um valor Bem lembrado. republicano e ela dá sentido às democracias. Mesmo as democracias liberais, formais, elas são lastreadas na ideia da laicidade do Estado, que é o seguinte: você pode ter qualquer religião, mas nenhuma religião pode ser o que paute a convivência comum, a legislação ou as políticas públicas. O que está acontecendo hoje com esse setor fundamentalista é eles fazem cultos dentro das casas parlamentares. Isso é inadmissível. Não são templos, são parlamentos. Há toda uma transposição do que seria uma legislação bíblica, de uma visão muito particular, inclusive, da leitura da Bíblia, né? Uma visão muito restritiva, literalista, por isso fundamentalista. Essa visão eles usam como base para uma legislação. E não é porque eu sou ateu, outro é ubandista, o outro é candomblessista, o outro é budista, o outro é agnóstico. O outro é kardecista, budista, o outro é católico, o outro é ortodoxo, Tem outro é que calvinista. Nós Há não- milhares, centenas de E aí religiões. você vai pautar a lei por uma visão de um segmento religioso, porque quando eles falam contra a criminalização da homofobia, eles falam o seguinte: mas isso aí é impedir o direito de eu pregar a minha doutrina. Não é. É impedir o discurso de ódio. Essa é uma discussão interessante, contemporânea. O que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio? Coisas Porque distintas. surge a todo momento no debate do humor. Ah, vocês querem politicamente correto? Vocês querem cercear o humor? Não, não é cercear o humor. O humor, qualquer expressão, ela não está acima do direito à dignidade humana. A Exatamente. liberdade de expressão, ela não pode atingir um outro valor fundamental da Constituição, que é a dignidade. Então, se eu faço um discurso que propaga o ódio, que tem uma definição muito interessante, que é o seguinte: todo discurso que não reconhece o outro como igual é discurso de ódio. Então, se o outro é pecador, é menor, é um discurso de ódio. É a base do nazifascismo. O judeu não pode, o cigano não pode, o homossexual não pode. Vamos procurar os puros O brancos. negro não pode. Pode, a mulher não pode, o gay não pode. Então, esse discurso é o ovo da serpente. Esse discurso fundamentalista religioso, ele é muito assemelhado a um discurso nazifascista. As pessoas têm que falar as coisas como elas são. Eu tenho chamado a atenção para isso, porque por conta de não ferir suscetibilidades, o que às vezes seria... Não, vocês estão entrando na liberdade religiosa. Não. Não. Liberdade religiosa é totalmente uma diferente. coisa, discurso de ódio é outra. É. Até porque no Brasil, a única religião que é atacada são as religiões de matriz afro. Inclusive por conta do discurso de ódio desses setores fundamentalistas, que perseguem os negros, seus terreiros, suas práticas religiosas. Como Não nos per- morros agora do Rio de Janeiro, né? Janeiro, Que todos exatamente. os templos, né, de Umbanda, de Candomblé, foram Estão sendo expulsos expulsos. pelas facções criminosas que disseram, né? Facção tal é de Jesus. Olha que mistura, teocracia com crime organizado. É. É assustador. Estado laico. Que isso é uma coisa e a gente nessa geleia geral, né? Porque o Estado laico... Então, nas eleições de 2014, eu tenho defendido que nós façamos um movimento pelo Estado laico. Não é a questão... Não vote em pastores, não vote em padres, não é isso. Mas se esses pastores, esses padres, esses líderes forem para o parlamento para defender ideias religiosas, eles não devem ser objeto de voto. Com Porque certeza. então eles defendam não as suas igrejas, suas ideias religiosas. Não vão Claro, fazer propaganda proselitismo religioso. Construam suas instituições com toda a liberdade, Verdade. mas nesse âmbito, né? Você não Exatamente. pode Nesse entrar para o espaço, âmbito é. da república, Pública. da coisa pública a partir da sua particularidade, Aham. né? É perfeito. Exclusivamente, tá certo? Exatamente. Até porque é um discurso emocional, não racional. Né, um discurso de crença. Está no campo Depende- da crença. a gente vive no Brasil uma miscelânea de culturas, né, uma miscelânea de crenças. Você não pode excluir mas uma em detrimento podíamos da outra. viver na Finlândia. Isso Sim, valeria para a com Finlândia certeza, também, né? certamente. Claro. Quer dizer, mesmo em um ambiente, digamos, menos Tem diverso, que- se é que a Finlândia é menos diversa, desculpe, mas a gente fala do Brasil, país mestiço, multicultural, etc. Enfim, mesmo que em outros países você tenha menos diversidade étnica, digamos, mas lá também a diversidade Sim, está tem que ser presente, respeitado, a né? heterogeneidade está presente, né? Porque é isso que você falou, é muito interessante. O discurso religioso, por si só, ele está na esfera do subjetivo.
não está na esfera. E a República, as leis, o Estado, ele é baseado numa construção racionalista, que vem do iluminismo, que vem das revoluções burguesas. Então, veja, me parece às vezes que eu estou na Idade Média. Eu vejo coisas que são medievais. Eu fico muito assustado. Eu não sei se é uma sensibilidade muito minha com esse tema, mas eu fico assustado. Bom É uma você visão, comentar isso. é uma visão real do que de fato acontece, né? Olha, nós temos uma pessoa, né? Um homossexual é morto a cada 26 horas, são essas? Varia um pouco, porque são estatísticas, inclusive, incompletas, como você disse. São Subnotificadas. Sim. A gente tem... Bom, É um absurdo eu isso. tenho que agradecer a vocês que estão me avisando aqui que nosso tempo acabou. E dizer que esse debate aqui na TVT continua, na sociedade brasileira continua. Esse ano já é ano eleitoral e a gente, com as eleições que estão se aproximando, a gente precisa colocar esse debate na sociedade em todos os lugares que a gente vá. A TVT se coloca à disposição de vocês para fazer esse debate em todos os níveis que a gente puder. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já rolaram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!